Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema assim super central na teologia cristã. A fé que salva. E a nossa base para isso é um trecho, da obra O que os Presbiterianos Creem, olhando especificamente para as ideias do Gordon Clark. Muito alinhado com a Confissão de Fé de Westminster. A ideia aqui é tentar entender, sabe? O que é essa fé, de onde ela vem e no que, ou melhor, em quem ela se firma, olhando por essa lente teológica específica. Prontos para essa análise? Exatamente. Vamos investigar essa perspectiva que diz que a fé, bom, não é só um esforço nosso, né? É algo bem mais profundo, tem uma conexão direta ali com a ação de Deus e com a palavra que ele revelou. É isso que os materiais mostram. Certo. Então, o ponto de partida do Clark, ele já chega impactando, né? Dizendo que a fé salvadora, ela não nasce da nossa vontade, do nosso querer. É descrita como um presente, um dom de Deus mesmo, uma obra do Espírito Santo. Me lembrou na hora aquela passagem de Efésios 1, sabe? Que fala daquele mesmo poder que ressuscitou Cristo agindo na gente que crê. Isso. A ênfase recai toda na soberania divina. Como o texto coloca, é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o fazer. Quer dizer, a iniciativa é toda dele. Se o Espírito opera a fé, bom, a gente tem fé. Se não opera, não tem. Simples assim, né? Isso fundamenta toda a ideia de que a salvação começa em Deus, totalmente. Faz todo sentido. Mas como que esse dom chega nas pessoas? A análise que a gente está vendo, ela destaca demais a importância da palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir, e esse ouvir vem pela palavra. Aquela pergunta do apóstolo Paulo é crucial. Como é que vão crer naquele de quem eles não ouviram falar? Uhum. Fica muito claro por que que a pregação tem esse peso todo no protestantismo histórico, né? É interessante o contraste que o Clark faz aqui. Ele pega essa visão focada na palavra, na doutrina, e coloca lado a lado com outras abordagens religiosas. Ele menciona, tipo, o sacramentalismo, que daria mais peso aos rituais, o esteticismo, que talvez valorize mais a beleza da liturgia, da arte, até acima do sermão. Ele até cita umas figuras aí um romantismo mais emocional, sabe? E até mesmo um ativismo social que se desconecta da doutrina central. Para ele, o Clark, essas coisas podem até ser religião, mas não seria um cristianismo bíblico autêntico. Esse tem um conteúdo definido, né? Então quer dizer que não adianta só ter fé, assim, de um jeito genérico. Qualquer fé serve. De jeito nenhum. Tanto o Clark quanto a própria Confissão de Fé lá na seção segunda, eles batem nessa tecla. A fé que salva tem um objeto muito claro, muito específico, Jesus Cristo. Mas não um Cristo qualquer, sabe? É o Cristo como as Escrituras revelam ele. Com preexistência, nascimento virginal, a obra na cruz, a ressurreição, tudo isso. A confissão diz que a fé aceita tudo o que Deus revelou na palavra, por causa da autoridade do próprio Deus, e descansa só em Cristo para justificação, para santificação e para a vida eterna. Se a pessoa começa a escolher que parte da Bíblia aceita ou não, aí já está usando um critério humano e não autoridade divina, entende? Entendi. E isso me leva a pensar na natureza dessa fé, na experiência dela. Ela é sempre igual, forte para todo mundo? A confissão, acho que na seção 3, ela menciona que essa fé pode ter graus diferentes. Pode ser fraca, pode ser forte. Lembrei daquele pai na Bíblia que grita: "Eu creio, ajuda a minha falta de fé." Parece que mesmo uma fé que parece pequena, se está colocada na pessoa certa, em Cristo, ela vale, né? Ela salva. Correto. A teologia clássica até, às vezes, disseca a fé naqueles componentes. Notícia, o conhecimento, assensus, o concordar intelectualmente que aquilo é verdade, e a fidúcia, a confiança. Embora, bom, o texto até discuta um pouco a complexidade disso, se fidúcia não seria meio redundante, mas a essência está ali. A fé envolve conhecer a mensagem do Evangelho e concordar que sim, ela é verdadeira. O nível de conhecimento pode variar, claro, mas algum conhecimento e essa concordância são indispensáveis. E mesmo que essa fé seja fraca ou atacada por dúvidas, o texto está dizendo que ela sempre, sempre chega à vitória no final. Mas por quê? Qual a garantia? A chave está lá em Hebreus 12, versículo 2, que a análise cita: Cristo é o autor e consumador da nossa fé.
Olha que forte isso. Ele não só começa a fé em nós, ele também a sustenta, ele aperfeiçoa até o fim. A perseverança do crente, então, não depende da força dele, da constância dele, mas sim da fidelidade de Cristo em guardar esse presente que ele mesmo deu. A segurança está totalmente nele. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu aqui em O que os presbiterianos creem sobre a fé salvadora na visão do Clarke, a gente tem a fé como um dom, algo sobrenatural que vem de Deus, é comunicada pela palavra dele, está totalmente centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, como a Bíblia mostra, e é garantida, sustentada até o fim pelo próprio Cristo. É isso. Exatamente. É uma visão que realmente exalta a graça de Deus, né? Afirma com força a autoridade da Bíblia e mostra como o conteúdo doutrinário é essencial para a fé cristã. Isso se diferencia bastante daquelas abordagens que focam mais só no sentimento, na experiência subjetiva, na estética ou mesmo numa ação social que não está bem ancorada nessa base, sabe? Uhum. E fica aí uma questão para a gente pensar, né? Se a fé que realmente salva, por essa ótica, depende tanto desse conteúdo específico da palavra, da pessoa de Cristo revelada ali, como que essa ideia conversa ou talvez até bate de frente com aquela noção tão comum hoje em dia de que o que importa é ter fé, quase que independentemente do objeto ou do fundamento dessa fé. Fica aí a reflexão.